Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje a gente vai conversar sobre o A Mulher do Padre, da Carol Rodrigues. Bom, esse livro aqui é um baita lançamento da Todavia, do mês de maio. E assim, gente, esse é com certeza o meu tipo de livro. Eu adoro romances de formação, principalmente quando são com personagens adolescentes e, enfim, que se passam nos anos 90/2000, né? Nesse caso aqui é final dos anos 80, anos 90. Mas assim, gente, que grata surpresa foi esse livro, porque assim, quando eu vi que ele ia sair, eu não dei muita trela pra ele, porque eu não curto tanto essa capa, mas aí eu falei assim, bom, vou dar uma conferida, e eu fui dar uma conferida e não consegui parar de ler. Esse é aquele tipo de livro que te pega já no primeiro capítulo. E assim, sobre o que é que vai se tratar o A Mulher do Padre? Bom, no A Mulher do Padre, a gente vai acompanhar então a história da Lina, que inicia o livro ali como uma criança, e a Lina vai contar pra gente um pouco do dia a dia dela. Ela mora ali no que a gente supõe ser a Inglaterra, né, durante o período, a história se inicia durante o período ali da Vaca Louca, né, quando teve aquele surto no final dos anos 80, e a partir daí a gente vai acompanhar então o crescimento da Lina até ali a metade da sua adolescência, e é basicamente isso, é uma história que se passa entre a Inglaterra, né, o que eu suponho ser a Inglaterra, pelo menos, e Brasília ali na década de 90. E, gente, olha, eu vou contar pra vocês que esse livro aqui foi muito especial mesmo, porque a Carol Rodrigues, ela tem uma maneira de narrar muito impressionante, porque assim, ao contrário de muitos livros em que as crianças narram, que vão tratar sobre infância/adolescência, e que parecem sempre meio tipo assim, é um adulto que tá escrevendo isso, é um adulto que tá contando isso, você percebe que é um adulto que tá contando isso. Esse daqui não, porque a forma como a narrativa da Carol vai se desenrolando com o crescimento da Lina é muito impressionante, porque ela consegue ali transpor não só o mundo de fantasia de uma criança, mas também a inocência dessa criança. Eu acho que uma das poucas pessoas que conseguiram fazer isso muito bem, assim como a Carol, foi a Pilar Quintana, nos Abismos, que também tem um protagonista criança narrando. E assim, me pegou muito porque a gente vai acompanhando também o crescimento da narrativa dentro do crescimento dessa protagonista. E eu fiquei tão encantado com a escrita da Carol, que eu falei assim, gente, esse é um trabalho de mestre, porque não é qualquer autor que consegue manter um crescimento, né, não só do personagem, mas também da narração, e que fique bom, né, e que soe, assim, natural, porque em nenhum momento a gente tem uma quebra muito grande, que a gente vai realmente acompanhando ali todo o crescimento dessa personagem contado de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito singela também, eu diria, e isso é muito deslumbrante. E A Mulher do Padre é aquele tipo de livro que você pega e você não consegue parar de ler, apesar de ele não ser aquele livro com trama mirabolante, etc e tal. Ele é um livro que te prende, ele é um livro que tem muitas sacadas muito boas, e assim, se você cresceu ali durante o final da década de 80, 90 e início dos anos 2000, né, se você é um millennial, basicamente, você vai se reconhecer com muitas coisas aqui desse livro. Sério, gente, é muito incrível as referências. E assim, a gente tá muito acostumado a ler esse tipo de livro que sai lá na gringa, né? Um tipo de livro que a gente fala de growing pains, que tem muito lá e aqui tem muito pouco. E eu sempre fico muito encantado com romances de formação à brasileira, porque é sempre muito encantador a gente ter ali várias referências que só a gente tem, né? E que no fundo também essas referências e essas sensações e essas dores, elas também são contadas de uma maneira muito específica aqui no Brasil, mas de que elas são muito universais, né? Mas só que de uma maneira muito brasileira, de uma maneira que a gente fala que a gente tem menções, por exemplo, a personagem ainda assiste filme trash do SBT, etc. E eu acho isso muito legal. Esse tipo de referência é muito cara pra mim, é muito bacana de ser lida, de ser vista. E assim, eu fiquei muito deslumbrado com a escrita da Carol. É uma autora que eu quero ler mais coisas dela. Ela tem outros 2 livros publicados, ela tem um de contos e um de romance. E assim, se os outros 2 forem tão bons quanto esse, nossa, eu já virei super fã dela, porque esse livro aqui com certeza foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, sem sombra de dúvidas. É um livro muito bonito, é um livro que, assim, é impossível você não se conectar, sabe? Porque todo mundo meio que tem, assim, se você tem há 30 anos, 20 anos, você tem essas referências que são contadas aqui, né? Você tem as referências da Lina, e isso é muito brilhante, isso é muito legal, é um livro reconfortante, sabe? Aqueles comfort books que você pega e você fala assim, caramba, pra mim ele me lembrou muito Os Tais Caquinhos da Natasha Pontes, claro que são 2 livros bem diferentes, com propostas totalmente diferentes, mas assim, a estética no geral, ela me lembra muito, e Os Tais Caquinhos é um dos meus livros favoritos da vida, e esse daqui também se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Gente, olha só, já se vocês, agora, pra quem acompanha o canal já deve saber um pouco mais ou menos de como é
meu gosto. Isso daqui é o meu tipo de livro. Se vocês têm livros, assim, sobre crianças crescendo, adolescentes crescendo, de uma maneira muito real, né, de que não é aquela coisa deslumbrada da infância e nem da adolescência, por favor, me indiquem, porque eu vou adorar. E, assim, voltando pra esse assunto, né, dessa coisa do deslumbramento, a gente tem muitos livros sobre infância e adolescente, mas eu sempre acho que tem uma coisa assim muito mágica, uma coisa meio que de um adulto narrando. E eu quero saber mesmo sobre questões que afetam adolescentes. Esse livro aqui é maravilhoso. Se você tem aí algum adolescente próximo, etc., vale muito a pena dar esse livro, porque ele é um livro que se conecta muito, né? É impossível você não se conectar com o que a Lina passa, e enfim, eu acho muito, muito, muito brilhante autores e autoras que conseguem trazer essa experiência das dores do crescimento de uma maneira leve, de uma maneira sutil, de uma maneira muito próxima do que realmente é, e eu acho isso, assim, muito, muito reconfortante. Eu fico muito feliz de que esse tipo de livro esteja sendo publicado, né? Porque a literatura brasileira tá passando por um momento ótimo, excelente. Mas a gente vê aí que a maioria dos livros, eles têm ali um ponto de adultos, meio um romance mais reflexivo e tal. E aí quando a gente pega um livro como esse, é sempre muito, uau, que coisa fora da curva, né? E que bom! Enfim, gente, eu adorei esse livro, eu recomendo fortemente, fortemente mesmo. É um livro muito, 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 muito bonito. E é isso, eu vou ficando por aqui. Deixa aqui a minha recomendação desse livro maravilhoso, maravilhoso mesmo. E é isso, leiam a Carol Rodrigues, leiam A Mulher do Padre, livraço. Vocês vão encontrar nas livrarias mais próximas de vocês. É um super lançamento da Todavia, como eu falei. E é isso, esse daqui é meu tipo de livro. Se vocês se vocês souberem de algum livro assim próximo desse ou dos tais Kills, me indiquem, por favor, vou adorar saber. E, enfim, gostei muito, 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 muito mesmo. Talvez uma das, assim, top 5 leituras do ano. A gente já tá no meio do ano praticamente, né? Então, assim, já posso meio que dar essa roubadinha aí e falar, assim, uma das melhores leituras do ano, sem sombra de dúvidas, tá bom? É isso, leiam A Mulher do Padre, leiam a Carol Rodrigues. Um beijo e até o próximo vídeo.